Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 12 do livro Fundamentos de Física, de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 36. A figura 1250 mostra uma alpinista de 70 kg sustentada apenas por uma das mãos em uma saliência horizontal de uma encosta vertical, uma pegada conhecida como pinça. A moça exerce uma força para baixo com os dedos para se segurar. Os pés da alpinista tocam a pedra a uma distância h igual a 2,0 metros verticalmente abaixo dos dedos, mas não oferecem nenhum apoio. O centro de massa da alpinista está a uma distância a igual a 0,20 metros da encosta. Suponha que a força que a saliência exerça sobre a mão esteja distribuída igualmente por 4 dedos. Determine o valor letra A da componente horizontal FH e letra B da componente vertical FV da força exercida pela saliência sobre um dos dedos. Vamos primeiro identificar os dados fornecidos pelo problema. A massa do alpinista é m igual a 70 kg, h é igual a 2,0 metros e a é igual a 0,20 metros. Como a alpinista está em repouso, ela está em equilíbrio estático. Isto significa que o seu momento linear e o seu momento angular são nulos. Além das forças já mostradas na figura do problema, existem ainda mais duas forças atuando sobre a alpinista. O seu peso, vertical para baixo, cujo módulo é P igual a M vezes G. Os pés da alpinista tocam a pedra exercendo uma força horizontal para a direita. De acordo com a terceira lei de Newton, a pedra reage exercendo uma força de mesmo módulo, mesma direção em sentido contrário à força normal horizontal para a esquerda. A segunda lei de Newton para a rotação diz que o torque resultante é igual à taxa de variação do momento angular. O tal resultante é igual a dl dt. Como o momento angular é constante, a derivada se anula e o torque resultante também é nulo. Então, o torque devido a F, mais o torque devido a Fn, mais o torque devido a FH, mais o torque devido a FV é igual a zero. O torque de uma força é igual ao produto vetorial entre o vetor R e o vetor força. O vetor R é traçado do eixo de rotação perpendicularmente a ele até o ponto de aplicação da força. O vetor tal é igual ao vetor R VEC o vetor F. O módulo deste produto vetorial é igual ao produto dos módulos dos vetores e do seno do ângulo formado por eles. O módulo de tal é igual ao módulo de R vezes o módulo de F vezes o seno de θ. Podemos escolher qualquer eixo de rotação, mas o mais conveniente aqui é escolher um eixo perpendicular ao plano da figura e que passa pelo ponto onde os pés da alpinista tocam a pedra. Escolhendo este eixo de rotação, o torque devido à força Fn é nulo porque ela atua no eixo de rotação. Vamos considerar positivo o torque da força que, atuando sozinha, fizer a alpinista girar no sentido anti-horário e negativo se fizer girar no sentido horário. Considerando a força peso da alpinista, se traçarmos o vetor RP do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força, o ângulo entre os vetores é θ, e esta força faria a alpinista girar no sentido anti-horário. O torque dessa força é positivo. Então, o tal devido a P vai ser RP vezes mg, que é o módulo da força, vezes o seno de θ. É possível identificar um triângulo retângulo na figura em que os dois lados são paralelos às direções dos vetores. A medida da hipotenusa é igual ao módulo de RP e o cateto oposto ao ângulo θ mede A. Se calcularmos o seno deste ângulo utilizando essas medidas, teremos que o seno de θ vai ser o cateto oposto A sobre a hipotenusa RP. Então, podemos dizer que RP vezes seno de θ é igual a A. Substituindo na equação do torque do peso, ele se torna o tal devido ao peso vai ser mg vezes A. Considerando a componente FV, se traçarmos o vetor RV do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força, percebemos que são vetores paralelos. Como o produto vetorial de vetores paralelos é nulo,
o torque dessa componente também é nulo. Considerando a componente FH, se traçarmos o vetor RH do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força, seu módulo mede H. Ele faz um ângulo de 90 graus com a força, e a atuação dessa força faria a alpinista girar no sentido horário. O torque dessa força é negativo. O tal devido a FH vai ser menos H, que é o módulo de RH, vezes FH vezes o seno de 90 graus. Como o seno de 90 graus é igual a 1, fica menos H vezes FH. Substituindo essas expressões na equação do torque resultante, ele se torna MGA menos H vezes FH é igual a zero. Passando o termo negativo para a direita, MGA é igual a H vezes FH. Resolvendo para FH, FH vai ser MGA sobre H. Então é 70, que é o valor da massa, vezes 9,8, que é o valor de G, vezes 0,20, que é o valor de A, dividido por 2,0, que é o valor de H. Se a gente fizer essas operações aí, dá 68,6 newtons. Como essa força está distribuída igualmente entre os 4 dedos, a força em um dedo é FH igual a 68,6 dividido por 4, que dá 17,15 newtons. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, ele se torna o FH em cada dedo é igual a 17 newtons. A segunda lei de Newton diz que a força resultante que atua em um corpo é igual à taxa de variação do momento linear deste corpo. O vetor força resultante é igual a dp dt. Como o momento linear é constante, nulo neste caso, a derivada será nula, e a força resultante também será nula. A força resultante será nula em todas as direções. Aplicando a segunda lei de Newton na direção vertical, teremos que Fv menos P é igual a zero. Então, Fv menos mg é igual a zero. Fv é igual a m vezes g. Então, é 70 vezes 9,8, que dá 686 newtons. Como essa força se distribui igualmente sobre os dedos, a força em cada dedo é Fv igual a 686 dividido por 4, que dá 171,5 newtons. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, ele se torna Fv vai ser 1,7 vezes 10 elevado a 2 newtons. O valor arredondado 170, escrito na notação científica, para poder escrever a medida com dois algarismos significativos de precisão.